Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à aula sobre proteção de dados, o que todo empreendedor precisa saber. Uma introdução prática para inventores e inovadores. Eu me chamo Felipe Araújo, sou coordenador de projetos na Fundação CERT, engenheiro eletricista, especialista em AI e Machine Learning. E hoje gostaria de compartilhar um pouquinho mais com vocês esse assunto que eu acabo conversando e falando sobre durante todo o meu dia a dia de trabalho, que são os dados e a importância em protegê-los. Mas por que falar disso? Bem, todo mundo fala que os dados hoje em dia são um grande petróleo, são um recurso super valioso, onde através deles nós podemos construir soluções cada vez mais inovadoras, soluções utilizando inteligência artificial ou até soluções que podem tornar o seu software ainda mais personalizado para cada usuário. Mas assim como esses dados são super valiosos, eles também podem trazer risco para a sua empresa ou solução caso eles não sejam cuidados. E é justamente por isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre proteção de dados. A proteção de dados, ela não só gera inovação à sua solução, como ela também permite que a sua solução possa entregar confiança e credibilidade. A falta de cuidado nos dados que você está gerando e armazenando pode não só travar uma possível pesquisa, como também pode fechar e encerrar projetos e negócios. Então, por isso que é super importante nós falarmos sobre esse assunto hoje. Então, por favor, pegue um bloquinho de anotação que eu vou trazer algumas dicas e cuidados que vocês devem ter sempre que estiverem trabalhando com dados. Antes de falar sobre dados, é muito importante nós entendermos o que são dados pessoais e o que são dados sensíveis. Principalmente hoje, onde cada vez mais se fala sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Os dados pessoais são qualquer dado que permite a identificação do usuário. Por exemplo, o seu nome, o seu CPF, o seu e-mail, telefone, enfim, qualquer dado que permita com que eu possa localizar o dono daquele dado, daquela informação. Uma vez que eu consigo identificar o usuário, eu passo a ter um dado pessoal. Mas também existem os dados sensíveis, que são, por exemplo, dados de saúde, biometria, opiniões políticas, são dados que podem gerar algum tipo de discriminação ou prejuízo ao usuário. E esses dados, eles são ainda mais críticos. É preciso ter ainda mais cuidado com os dados sensíveis. Então vamos lá. Dados pessoais, qualquer dados que podem identificar o usuário, e dados sensíveis, dados que podem identificar o usuário e gerar também algum tipo de prejuízo ou discriminação. Então, os dados pessoais, eles são diferentes de qualquer informação. Se eu tenho, por exemplo, um número aleatório, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Se eu informar apenas esse número para você, você não consegue identificar de onde que veio esse número, ou quem é o titular, ou responsável por ele. Então, não se caracteriza como um dado pessoal. Agora, se eu pego e digo para você, o Felipe Araújo, da Fundação CERT, você consegue me identificar. Logo, esse nome passa a ser um dado pessoal. Então, é muito importante vocês terem cuidado com isso e entenderem muito bem a diferença de uma informação qualquer de um dado pessoal ou um dado sensível. Avançando nos tópicos, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios básicos na manipulação de dados, que são eles. É muito importante você ter muito claro a finalidade dos dados, o porquê que você está realizando aquela coleta. Também é muito importante você ter muito claro a necessidade daquele dado. O que você irá fazer com aquilo? Por que você está coletando aquela informação? É importante também que você tenha transparência, principalmente para o titular do dado. O titular é a pessoa a qual aquele dado pertence. Então é muito importante você ser muito transparente do porquê que você está coletando aquele dado e como aquele dado será utilizado. E por último, é muito importante que você deixe muito claro e transparente todas as medidas de segurança que estão sendo adotadas para o manuseio e armazenamento daquele dado. Então vamos recapitular os princípios básicos. Tenha muito claro a finalidade, o objetivo daquela coleta, o porquê que aquilo é essencial para você, o porquê que você está realizando aquela coleta, então qual a necessidade, ter transparência, principalmente para o titular, do porquê você está coletando e do porquê que você vai realizar aquele uso, e também deixar muito claro as medidas de segurança que estão sendo adotadas para o armazenamento correto daquele dado.
daquela informação. Aqui eu trago dois exemplos. Um exemplo de uso incorreto dos dados e um exemplo de uso correto, que traz segurança e transparência para a utilização. Então, no primeiro exemplo, que seria o incorreto, seria uma startup pediu o CPF e o RG para uma newsletter. Isso pode afastar o interesse do titular em fornecer as informações, porque ele vai perguntar: peraí, mas por que você está pedindo o meu CPF e o meu RG para me enviar um e-mail? Por que você precisa dessas informações? Como que elas influenciam no envio desse e-mail? Então isso vai gerar uma série de dúvidas no usuário que vai fazer com que ele perca o interesse em disponibilizar as informações que realmente você precisa. Agora um exemplo positivo, né? Onde o seu projeto, a sua startup coletou só o e-mail para a finalidade de envio da newsletter. Então o usuário vai entender que aquele dado ele realmente é importante para o envio, que são apenas os e-mails. Ele vai entender que você não coletou nenhum dado adicional sem a menor necessidade, e aí ele passa a ter confiança em fornecer aquele dado a você. Tá. Isso é muito importante porque quantas vezes você não se deparou com um formulário gigantesco onde você ficou se perguntando: mas espera aí, eu preciso realmente fornecer todas essas informações? Por que eles estão me pedindo, me solicitando tudo isso? E aí você deixou de responder? Ou quando você acessa um site ou vai baixar um aplicativo e aí na tela de login ele pede tantas informações que você passa a desconfiar daquela solução e encerra ali mesmo, né? Não avança para as próximas etapas do aplicativo ou do software. Então, por isso que é importante você ter transparência do porquê que você está coletando e coletar apenas o que você precisa para aquela finalidade, para que o teu usuário possa se sentir seguro e possa avançar na ação ali da distribuição de dados, né, da entrega dos dados, para que ele possa realmente avançar no uso do teu software, né, da tua solução. Então, por isso a importância, né, da transparência e de você realmente solicitar apenas o dado que você precisa para aquela finalidade. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre por onde começar. Qual a checklist necessária, né, no momento em que eu estou ali com o meu time de dados pensando: ok, eu preciso fazer determinada coleta e quais são as etapas necessárias, né? Qual o checklist necessário para eu entender se eu realmente estou cumprindo todas as etapas essenciais para uma coleta saudável de dados. Então, primeiro, mapeie, né? Realize um mapeamento de todos os dados que você necessita para aquela ação. Depois, organize, né, aonde eu vou coletar aqueles dados e como que eu vou realizar essa coleta. Será que a ferramenta que eu estou utilizando, ela me permite realmente coletar o dado que eu preciso? Então, organize. Uma vez que você mapeou os dados que você precise, organize e entenda qual a ferramenta necessária para realizar aquela coleta. Em seguida, se preocupe como você vai proteger esses dados, né? Então, garanta que você tenha ali uma ferramenta que possui uma senha forte para acesso desses dados. Garanta também que você vai ter um sistema de backup seguro, para que você também não perca aquela informação e tenha que coletar novamente ou várias outras vezes. Então, é muito importante proteger essas informações. E por último, tenha muito claro e comunique de forma muito clara como aquele dado será utilizado. Então, sempre que eu vou pensar em realizar uma coleta de dados ou trabalhar com ferramentas para coleta de dados, é muito importante eu garantir que esses 4 itens vão ser realmente seguidos, né? Então, eu vou sempre mapear quais dados eu preciso. Em seguida, eu vou organizar e entender como esses dados vão ser coletados. Por último, eu entendo como proteger, né, o uso desses dados, então através de senha, criptografia, backups e tudo mais. E por último, eu vou analisar: será que eu tenho muito claro a finalidade e o uso desses dados para que justamente em seguida eu possa repassar essa informação para o usuário no momento da coleta. Tá? Então é muito importante, quando eu vou começar a pensar em coletar dados no momento em que eu estou construindo a minha ferramenta, a minha solução, eu ter muito claro se principalmente se esses 4 passos estão sendo seguidos. E agora, nós vamos falar sobre cibersegurança na prática.
Toda vez que nós falamos em cibersegurança, nos vem logo, né, na cabeça sistema ultramodernos, com criptografia de ponta, coisas assim extremamente caras, mas existem pequenas ações que você pode estar fazendo no dia a dia que se enquadram como cibersegurança. E eu trouxe algumas aqui para vocês. A primeira, garanta que você vai utilizar senhas fortes, né? E principalmente senhas diferentes para cada solução. É muito comum, né, às vezes, nós nos depararmos com senhas do tipo 1, 2, 3, 4, 5, ou então eu venho, pego o nome da minha instituição e coloco CERT 2025 123, ou Felipe CERT 123 arroba. Então evite utilizar essas senhas fracas e óbvias, né? Opte sempre por utilizar senhas difíceis, difíceis, claro, de serem identificadas por terceiros. E se você tem diferentes soluções, use uma senha diferente, uma senha para cada solução. Isso é muito importante para dificultar o ataque ou dificultar, caso uma das suas senhas acabe vazando, né, acabe sendo disponibilizada na internet, isso garante com que apenas uma solução fique em risco e não todas as suas soluções. Por isso que é importante ter senhas diferentes, mas principalmente ter senhas fortes. Garanta também que você vai utilizar serviços como o serviço de autenticação em 2 etapas, né? Cada vez mais as soluções digitais estão utilizando esse tipo de recurso, que é, por exemplo, quando você vai logar em um e-mail ou em uma aplicação e ele pede para você verificar um código através do WhatsApp ou através de mensagem de texto ou através até de um aplicativo no seu celular. Então, a autenticação em 2 etapas, ela traz essa camada extra de segurança. Isso faz muita diferença, principalmente para quando eu tenho aplicações de terceiros que estão utilizando softwares para tentar bolar a sua senha. A autenticação em 2 etapas acaba trazendo uma camada a mais contra esse tipo de solução maliciosa, né? Contra softwares que ficam tentando burlar senhas na internet. Tenha muito cuidado também com links suspeitos. Então, recebi um link no meu e-mail, eu vou lá, clico no link, ele pede uma senha ou pede uma informação e eu acabo digitando. Então, tenha muito cuidado com links suspeitos. E até porque muitas das vezes esses links podem rodar um software malicioso no seu computador e pegar senhas salvas no seu computador, né? Eu vou trazer um ponto aqui que eu acabei não colocando nessa lista, mas que tem muito a ver com essa questão dos links suspeitos. Quem aqui nunca pegou uma senha importante e salvou em um bloco de notas na mesa ali, no desktop, no seu computador? Ou pegou um adesivo virtual, né? O Windows tinha aquele adesivo virtual que você poderia colocar na mesa ali no desktop, e colocou uma senha ali. Então você tem que ter muito cuidado, porque você pode, por exemplo, acessar um link suspeito que vai ter acesso à sua área de trabalho e ele vai identificar que tem uma senha ali na sua tela. E aí ele pode roubar essa senha, né? Então por isso que é importante ter cuidado com links suspeitos. Não só links que te levam a formulários falsos, onde você vai acabar disponibilizando essa senha e essa informação erroneamente, como também esses links podem executar pequenos softwares no seu computador e roubar informações na sua tela ou até dentro de pastas e arquivos ali daquele computador. Então, por isso que é importante ter muito cuidado com esse item. E um outro ponto importante é evitar utilizar redes Wi-Fi públicas, né? Às vezes nós estamos no aeroporto ou então em um teatro, enfim, em algum local que fornece uma rede Wi-Fi pública e acabamos acessando com o nosso computador de trabalho, com o nosso equipamento pessoal. Você não sabe, né, a confiabilidade dessa rede, você não sabe quem vai estar tendo acesso ali às informações que você está utilizando ali no acesso, então você está colocando as suas informações em risco. Muitas das vezes você acessa um Wi-Fi público, você utiliza esse Wi-Fi para acessar o seu e-mail ou uma conta bancária ou alguma outra informação da sua startup e os dados que você está utilizando ali para logar, eles estão indo e vindo através dessa rede e pessoas, né, e pessoas externas podem acabar tendo acesso a essa informação. Então é muito importante você ter cuidado, principalmente quando está utilizando uma rede Wi-Fi pública. Hoje em dia nós temos recursos que acabam te protegendo um pouco mais, principalmente sistemas de VPN.
Então vale a pena pesquisar um pouco mais e entender o que é um sistema de VPN e o porquê que ele pode te ajudar, principalmente em redes Wi-Fi públicas, tá? Então, vou trazer uma explicação super curta, super rápida, mas peço que vocês pesquisem um pouco mais sobre o assunto, né? Um sistema de VPN nada mais é do que um software que vai criptografar os dados em que você está enviando e recebendo de uma rede. Então, o sistema de VPN, quando você utiliza um VPN no seu computador, ele manda os dados ali para um sistema da VPN. Esses dados vão ser criptografados, eles vão ser enviados através da rede pública criptografados e depois, quando chega do outro lado, eles são descriptografados. Então, a VPN ela acrescenta essa camada adicional de criptografia para proteger os dados que você está enviando e recebendo. Então, por isso que é importante você idealmente utilizar um serviço assim, um serviço de VPN, quando você está utilizando um Wi-Fi público, tá? E, por último e mais importante, mantenha os seus softwares atualizados, né? A gente tem um costume, muitas das vezes, de não atualizar o sistema operacional do nosso computador ou o sistema operacional do nosso celular e até mesmo os aplicativos, mas garantir que esses softwares estão atualizados nos garante que eles estão com as últimas versões de segurança. Então, sempre que um sistema operacional é atualizado, a fabricante daquele sistema operacional acaba atualizando também as camadas de segurança por trás daquele software. Então, garanta que você está com o seu sistema operacional atualizado, né, para garantir que você está com as últimas camadas de segurança fornecidas pelo fabricante daquele sistema. Então, esse é um último ponto super importante, que parece muito óbvio, mas a maioria das vezes os usuários acabam não prestando muita atenção. Aqui eu trouxe alguns exemplos reais, alguns outros exemplos reais, né, tanto negativos quanto positivos, que reforçam a importância da segurança de dados. Já houveram muitos casos de empresas que foram multadas por tornar os dados dos usuários expostos. Então é muito importante você ter cuidado, principalmente hoje em dia, em relação ao LGPD. Temos casos, por exemplo, como o do Facebook ou Serasa, onde houveram boatos de dados expostos. Isso gera multas muito altas, principalmente por conta da LGPD, mas eu acredito que um outro ponto que é ainda pior do que uma multa, não que ela não seja ruim, né? São valores bem altos e expressivos, mas isso traz uma perda na credibilidade dos usuários, né? E por isso acaba indo para a mídia e se fala muito sobre isso, porque quebra a credibilidade que os usuários têm daquele serviço, quando há um grande vazamento. Então exemplos como o do Facebook, Serasa, dentre outros, se tornam exemplos negativos, porque geram multas altas e também e quebram essa credibilidade do usuário. Um exemplo positivo para o uso de dados é principalmente no caso de startups ou empresas que ganham usuários, ganham inscrições justamente por conta do cuidado com o uso e proteção dos dados. A própria Apple, por exemplo, é um caso que eu gosto muito de falar como um caso positivo. A Apple hoje utiliza o fato de dar atenção à proteção, de ter sistemas robustos dentro dos valores para os seus produtos, né? Ela utiliza essa informação nas suas campanhas e isso atrai um grande número de usuários que se sentem seguros em utilizar aquele sistema, aquele serviço, por conta dessa camada de proteção. E a própria empresa utiliza isso para agregar valor aos seus serviços. Temos startups, né, que apresentam ali no momento da inscrição, no momento da entrega do seu software, que gostam de apresentar todo o cuidado que estão tendo, todo o cuidado na coleta, o porquê que estão coletando, para justamente gerar credibilidade. Então, isso é um caso super positivo do uso e do cuidado com os dados. Isso gera uma segurança para o cliente. E aí é legal nós trazermos esses pontos quando estamos falando sobre cases positivos de uso de dados. E temos também algumas boas práticas que são super importantes e que é legal você adotar no seu dia a dia. A primeira, utilize ferramentas confiáveis como o Google Drive, o OneDrive, ferramentas de empresas que cuidam e se preocupam com a proteção de dados,
e que vão trazer essa segurança para você. Então, garanta que no seu dia a dia você está utilizando ferramentas confiáveis e de empresas que vão se preocupar também com o uso, coleta e armazenamento desses dados. Evite mandar dados em grupos de WhatsApp. Isso é muito importante você ter cuidado. Quem nunca, pegou o link daquela planilha com dados de clientes ou de usuários e mandou rapidamente para um colega de trabalho via WhatsApp? É muito importante ter cuidado, porque é muito fácil compartilhar arquivos no WhatsApp. É muito fácil pegar uma informação que está em uma conversa e enviar para outras pessoas ou enviar para uma lista de transmissão. E muitas das vezes a empresa acaba não tendo cuidado sobre esse compartilhamento no WhatsApp, porque pode ser um número pessoal, pode ser um contato pessoal daquele colaborador em que você está compartilhando ali um dado sensível ou uma planilha de usuários. Então tenham cuidado com o compartilhamento de links, principalmente via WhatsApp ou outros mensageiros. Eu trouxe o WhatsApp como exemplo, porque é um dos mensageiros mais famosos no Brasil, mas existem outros. Então tenham cuidado quando vocês estão compartilhando um link através de mensageiros, tá? Verifique sempre se o parceiro, quando eu digo parceiro é a empresa parceira, né? Eu usei o exemplo do Google Drive, que é da Google, o OneDrive, que é da Microsoft. Então assim, tenha sempre cuidado e garanta que os parceiros, as empresas que você utiliza, né, serviços e softwares, também se preocupam com dados. Que essas empresas possuem políticas de dados bem estruturadas. Porque uma vez que essas empresas acabam tendo um vazamento de dados ou acabam não armazenando corretamente, elas tornam o seu produto também vulnerável. Então tenham cuidado quando vocês estão utilizando um serviço de terceiros em garantir que esse serviço também tem a preocupação com os dados, que esse serviço também tem uma política de dados bem estruturada. E principalmente, nunca esqueça, proteger dados é o mesmo que proteger pessoas. Uma vez que você está protegendo os dados do seu usuário, você está protegendo a informação daquelas pessoas que confiaram no seu serviço. Eu vou recapitular um ponto que eu falei lá nos primeiros slides. Os dados, eles também podem ser sensíveis. Se você deixa escapar um dado relacionado à saúde do seu usuário, ou um dado relacionado, né, à orientação política ou outras informações, você pode estar colocando a vida daquele usuário em risco. Ele pode sofrer alguma perseguição ou alguma discriminação por conta daquela informação que você deixou disponível. Então, proteger dados é também proteger pessoas, é proteger o seu usuário. E para finalizar, eu queria compilar um pouco das principais informações que nós conversamos hoje. Então, a proteção de dados é também uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade sua com o seu usuário, com o seu cliente. Mas mais do que isso, a proteção de dados ela também é um diferencial competitivo que pode agregar valor ao seu negócio. E não precisa ser um mega especialista. Hoje em dia existe bastante coisa na internet sobre o assunto. Então, você não precisa ser um especialista, mas você precisa ser consciente sobre a importância de tudo isso. E eu trouxe aqui algumas fontes que você pode buscar em seguida, após essa aula, para estar entendendo um pouquinho mais sobre o assunto. Então, nós temos cartilhas e temos guias de universidades que te permitem entender um pouco mais sobre proteção de dados e sobre como que você pode estar se capacitando e entendendo um pouco mais sobre isso. Bem, eu gostaria muito de agradecer a sua participação nessa aula. Deixo aqui o meu e-mail e o meu LinkedIn para que a gente possa estar conversando um pouco mais e trocando um pouco mais de informações sobre o assunto. Espero que você tenha aprendido e entendido um pouco mais sobre a importância na proteção de dados e nos vemos nas próximas aulas. Até mais!